Pelo lado esquerdo, Álvaro Barreal na cobrança. É de longa distância. O argentino Álvaro Barreal toma a distância. Todo mundo lá dentro. Todo mundo na cozinha. Autorizado, Álvaro Barreal. Autorizado, vem cruzamento, subiu de cabeça, bate, rebate. Vem bola batida, gol! É do Peixe! É do Peixe! Gol! Do Peixe na Ilha do Retiro. João Basso é gol do Peixe. Cruzamento do Álvaro Barreal, toque do Tiquinho, bateu no Schmidt, sobrou pra ele. João Basso. Tá aí, meus amigos varandeiros, o gol de empate do Santos. João Basso Bigodinho, que momento! Quem diria, o João Basso foi pra rede e empatou o jogo pro Santos. E olha quanta emoção, hein, meus amigos varandeiros. O Santos Futebol Clube chegou a estar perdendo por 2-0 na Ilha do Retiro. Com um jogador a menos, Tomás Rincon foi expulso no primeiro tempo. O Santos acabou empatando o primeiro gol do Gabriel Bontempo. O primeiro gol do Santos e depois o gol do João Basso, bate-rebate na grande área. A bola sobrou para o camisa número 3, que empurrou para o fundo da rede do goleiro Gabriel. Um jogo realmente emocionante. O Santos Futebol Clube saiu perdendo com 3 minutos do primeiro tempo, uma falha do Gabriel Brazão, né? Que acabou chutando ali, tentou sair com os pés, acabou chutando em cima do atacante Derek. A bola sobrou para o Barleta cruzou para o próprio Derek, sem goleiros e com o Brazão já vendido, completar para o fundo da rede. O Santos Futebol Clube, após tomar o primeiro gol, teve a iniciativa, né, de tentar o ataque, tentou realmente propor o jogo, tentou buscar o empate, mas não foi feliz ofensivamente. O ataque do Santos não estava bem na primeira etapa. O David Washington fazia uma partida ali, mais uma vez, tecnicamente muito ruim. O Neymar não estava numa noite inspirada tecnicamente. E aí, ainda no primeiro tempo, o Santos tentando buscar o empate num contra-ataque. O Tomás Rincon faz uma falta dura no jogador Derek Lacerda. Com as travas da chuteira, o jogador meio-campista do Santos, o venezuelano, acertou o jogador do Sport. No primeiro momento, o Tomás Rincon levou somente um cartão amarelo, mas o árbitro foi chamado pelo VAR, revisou o lance, cancelou o cartão amarelo e aplicou o cartão vermelho no Tomás Rincon. O Santos ficou com um jogador a menos. O intervalo, o treinador Kleber Xavier mudou 3 jogadores, colocou o Tiquinho, o Bontempo e o Cabaleiro, tirou o David e tirou os 2 laterais, o Souza pela esquerda, e tirou também o Igor Vinícius. Com um jogador a menos, o Basso virou o lateral direito, o Schmidt virou o zagueiro, tivemos o Álvaro Barreal jogando praticamente como um ala pela esquerda, o Gabriel Bontempo mudou o jogo no meio-campo e o Tiquinho Soares jogou mais avançado. O Santos Futebol Clube, mesmo com um jogador a menos, tentou empatar a partida, mas ficava muito exposto defensivamente, né? E aí o Sport chegava com muito perigo, porque o Santos realmente dava muito espaço em um dos contra-ataques. O Lucas Lima no cruzamento, a bola acaba desviando no estreante da noite, Gustavo Cabaleiro, matando o goleiro Gabriel Brazão. Era o segundo gol do Sport. Olha, o torcedor do Santos, eu tenho certeza que muitos desligaram a TV, desligaram o YouTube e foram fazer outra coisa. Alguns foram descansar, outros pararam de ver o jogo, porque praticamente ninguém mais acreditava no empate. Era 2-0 para o Sport, Ilha do Retiro lotada, primeira vitória do Sport estava sendo conquistada e o Santos com um jogador a menos. Ou seja, todo o cenário montado para uma derrota do Santos. Muitos diziam que o Santos, inclusive, poderia sofrer mais gols. O jogo se desenhava para isso. Mas aí o Santos foi heróico. Com um jogador a menos, o Santos consegue diminuir o placar com um ótimo Gabriel Bontempo. Jogada do Neymar para o Tiquinho, Tiquinho para o Bontempo para o fundo da rede, para o fundo do gol. O Santos reduziu a diferença para um gol. 2-1 para o Sport. E aí, na empurrância,
realmente na emoção, na garra, o Santos consegue o empate com o gol do João Basso. Olha, o João Basso, eu sou crítico do João Basso, vocês sabem disso. Muitas vezes critico o João Basso, mas hoje eu preciso ser justo. O João Basso, no segundo tempo, eu falei isso durante a transmissão, fez uma partida de jogador uruguaio em Libertadores da América. O João Basso até chamou a atenção, porque era um jogador que estava brigando, era um jogador que estava querendo o jogo, estava realmente disputando cada bola como se fosse a última da vida dele. O Basso foi primordial para a recuperação do Santos na partida. E aí foi coroado com um gol de empate. Cruzamento do Álvaro Barreal, a bola sobra ali para o João Basso na grande área, depois de um bate-rebate, a bola bateu no João Schmidt, sobrou para o João Basso, e o João Basso completou para o fundo da rede do goleiro Gabriel, dando o empate ao Santos Futebol Clube. E aí, já com quase 44 minutos, né, não tivemos mais jogo, o Sport abriu 2-0 e deixou o Santos empatar a partida. O empate heróico do Santos pelas circunstâncias que foi o jogo e, acima de tudo, um pontinho que pode realmente ser importante. Nesse momento, o Santos não deixa... o Santos matematicamente, né, ainda tem chances de fechar esta rodada no Z4, mas momentaneamente o Santos está fora do Z4. É claro que o torcedor do Santos amanhã vai precisar torcer para o Internacional vencer o Vasco da Gama, né? Mas foi um pontinho muito importante para o Santos. Foi muita garra dos jogadores, eu acho que o Brazão e o Tomás Rincon comprometeram muito a partida. É claro que o Kleber Xavier também não escalou bem o time, com Schmidt e Tomás Rincon, meio campo que se mostrou muito pesado, né? O Rincon, o custo-benefício do Rincon, eu continuo dizendo, é muito ruim. O Rincon pode ser um grande profissional, é um dos líderes desse elenco, tem uma história brilhante de carreira, mas o custo-benefício do Tomás Rincon no Santos é muito fraco, é muito ruim. O jogador que chegou em 2023 nunca conseguiu ser titular absoluto do Santos e, quando tem oportunidade, não aproveita, como foi o caso de hoje, né? E o Gabriel Brazão falhou, e falhou feio. Um goleiro do nível do Gabriel Brazão não pode cometer um erro grotesco como esse numa partida decisiva, como era a partida de hoje contra o Sport. Agora, o resultado em si foi um baita resultado para o Santos, de novo, diante das circunstâncias. O melhor para o Santos hoje era vencer o Sport. O Sport está virtualmente rebaixado. Então, o Santos acabou perdendo 2 pontos contra um time que já está virtualmente rebaixado. Agora, quando o jogo se desenhou da forma como vimos, é claro que o empate acabou, no final, sendo até comemorado pelos jogadores, pela comissão técnica e também pela torcida do Santos. O Kleber Xavier continua sendo muito questionado pelo torcedor, mas está mantido pelo presidente Marcelo Teixeira, né? Não existem, nesse momento, chances do treinador Kleber Xavier ser demitido. Ele será o treinador do Santos na partida contra o Juventude. Eu, mais uma vez, destaco aqui, no meu entendimento, o Santos precisa mudar o treinador, trazer um treinador mais cascudo, mais competente, com maior experiência. Eu acho que o Santos acaba dando realmente muitas chances, né, para que o rebaixamento ocorra de novo. Porque eu não vejo segurança no Kleber Xavier, não vejo personalidade no Kleber Xavier para comandar o Santos num momento tão delicado da temporada. Enfim, me parece que isso não vai acontecer. Para a próxima partida, o treinador Kleber Xavier pode contar até com o lateral direito Mike, que hoje se despediu do Palmeiras, e o Mike pode ser novidade na partida contra o Juventude. O Igor Vinícius nem fez um jogo tão ruim nesta noite, mas o Mike chegando será o titular absoluto do lado direito do Santos. Gustavo Cabaleiro estreou e acabou sendo infeliz, marcando um gol contra, o segundo gol do Sport. Mas o Cabaleiro, claro que estreou ali numa situação complicada, o Santos com um jogador a menos, tendo que marcar mais do que atacar, e claro, com o estádio lotado. Então, não dá para tirar muita coisa dessa estreia do jogador Gustavo Cabaleiro. Agora, acho que o grande ponto que fica deste empate do Santos é sobre o Gabriel Bontempo. O Gabriel Bontempo é um jogador que tem que ser titular do Santos. Com os jogadores que temos nesse meio-campo, com as características desses jogadores, o Gabriel Bontempo mostra que é o jogador mais moderno que temos e é um jogador que dá uma ótima dinâmica para o nosso meio-campo.
Portanto, espero que o Kleber Xavier tenha aprendido a lição e coloque o Gabriel Bontempo na próxima partida contra o Juventude entre os 11 titulares. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau!